Judá ben Samuel, 1140 a 1217. Judá ben Samuel era um rabino alemão lendário e prolífico do século XII, que fez algumas previsões surpreendentes e específicas sobre o futuro de Jerusalém e Israel, que se tornou realidade. Judá ben Samuel, também conhecido como Judá Hassid, Judá o Piedoso, viveu e trabalhou a partir do final do século XII até o início do século XIII em Rosenberg, o autor de uma série de livros em língua alemã. Ludwig Schneider, da revista Israel Today, traduziu alguns de seus trabalhos em inglês ao longo dos últimos anos, incluindo o livro do Piedoso, Sefer Hasidim, e o livro de cálculos Sefer Gematriot. Logo em seguida das Cruzadas Cristãs na Terra Santa, entre 1096 a 1270, uma correspondência regular desenvolvida entre os judeus na Terra Santa e no Ocidente cristão. Assim, por exemplo, os rabinos em Worms e Regensburg, na Alemanha, sabiam que Ayúbides de Saladino tinha sido dominante na Terra Santa desde 1187. Nesta época, Judá ben Samuel publicou os resultados de seus cálculos bíblicos, a gematria, e observações astronômicas e resumidas como segue. Quando os otomanos turcos, que já eram um potente exército em Bósforo no tempo de Judá ben Samuel, conquistará Jerusalém e vão governar Jerusalém durante 8 jubileus. Depois Jerusalém se tornará terra de ninguém por um jubileu, e em seguida, no 9º jubileu, será mais uma vez propriedade da nação judaica, o que significaria o início do fim dos tempos messiânico. Um jubileu é de 50 anos. Achamos isso em Levítico 25. É o ano 50 depois de 7 vezes 7 anos. O ano em que cada pessoa deve recuperar a posse de sua terra. Os cálculos de Ben Samuel eram puramente teóricos. E naquela época não havia absolutamente nenhum sinal de suas previsões serem cumpridas. Ele mesmo não foi capaz de experimentar o seu cumprimento, pois apenas 300 anos após sua morte, que a primeira de suas previsões se tornaria realidade. Os mamelucos, que haviam reinado em Jerusalém desde 1250, foram conquistados em 1517 pelos turcos otomanos. Eles permaneceram por 8 jubileus, 8 vezes 50 igual a 400 anos, ou seja, eles controlaram Jerusalém por 400 anos. Exatamente 400 anos depois, em 1917, os turcos otomanos foram conquistados pelos britânicos. A Liga das Nações concordou com o mandato para a Terra Santa e Jerusalém para os britânicos. Assim, a partir de 1917, sobre a lei internacional, Jerusalém era terra de ninguém. Então, quando Israel capturou Jerusalém na Guerra dos 6 Dias de 1967, exatamente um jubileu, 50 anos, depois de 1917, Jerusalém volta a ser propriedade do judeu israelense, mais uma vez. Desse modo, de acordo com as profecias de Judá ben Samuel, o fim dos tempos messiânico começou. Muitos estudiosos têm estudado e fazem referência aos escritos de Judá ben Samuel, em um esforço para entender como ele chegou às suas conclusões. Entre aqueles que o referenciam Ben Samuel são Rabino Isaac Luria ben Salomon, um místico líder no mundo messiânico, Joseph Solomon del Megido, um matemático e astrônomo, Masref Lashokma Azulai um famoso bibliógrafo, Samuel David Luzzatto, um estudioso da Bíblia, historiador Heinrich Graetz e também o estudioso de Torá Jacob Epstein. O segredo de como Judá, o piedoso, chegou a tais previsões precisas
tem menos a ver com os cálculos reais do que com o fato de que ele tinha consagrado sua vida a Deus. Suas pupilas Rabino Isaac ben Moses de Viena, Rabi Baruch ben Samuel de Mainz e Rabino Simcha Speyer testemunharam que Ben Samuel era um modelo de abstinência e abnegação e estava aguardando com um ardente desejo a vinda do Messias. Ben Samuel foi muitas vezes chamado de Luz de Israel. Até mesmo os bispos vinham a ele para conselho. Se alguém lhe perguntasse de onde sua sabedoria vinha, ele respondia do profeta Elias, que irá preceder o Messias. Apareceu-me e revelou muitas coisas para mim, e enfatizou que a pré-condição para a oração respondida é que ele é alimentada pelo entusiasmo e alegria para com a grandeza e santidade de Deus. Mas para recapitular as previsões surpreendentes, em 1217 d.C., este rabino erudito e piedoso profetizou que os turcos otomanos reinariam sobre a cidade santa de Jerusalém durante 8 jubileus. Agora, lembre-se, ele fez esta previsão 300 anos antes de os turcos otomanos tomarem o controle de Jerusalém em 1517. Se de fato 1217 e 1517 foram anos de jubileu, como Judá ben Samuel acreditou, então sua profecia estava exatamente certa, porque exatamente 400 anos após os turcos tomarem o controle de Jerusalém, os mesmos foram expulsos da cidade e da Terra Santa em 1917 pelas forças aliadas sob o comando do general George Allenby no Hanukkah. Mas as coisas ficam ainda mais interessantes. O rabino também profetizou que durante o nono jubileu, Jerusalém seria uma terra de ninguém. Isso é exatamente o que aconteceu em 1917 a 1967, devido ao fato de que a Terra Santa foi colocada sob mandato britânico em 1917 pela Liga das Nações e literalmente pertencia a nenhuma nação. Mesmo após a Guerra de Israel da Independência em 1948 a 1949, Jerusalém ainda estava dividida por uma faixa de terra que passava bem no coração da cidade, com a Jordânia controlando a parte leste da cidade e Israel controlando a parte oeste da cidade. Essa faixa de terra foi considerada e até mesmo chamada de Terra de Ninguém por ambos os israelenses e os jordanianos. Não foi até a Guerra dos 6 Dias em 1967, quando toda a Cisjordânia da Terra Santa foi conquistada pelo exército israelense, que toda a cidade de Jerusalém voltara para a posse de Israel. Então, mais uma vez, a profecia feita pelo rabino 750 anos antes foi cumprida ao pé da letra. Certamente seria significativo se ambos 1917 e 1967 fossem anos jubilares, considerando o significado do que aconteceu em Jerusalém naqueles anos. Mas fica ainda mais interessante porque Judá ben Samuel profetizou também que, durante o 10º jubileu, Jerusalém estaria sob controle dos judeus e o messiânico fim dos tempos começaria. Se ele estiver certo, o 10º jubileu começou em setembro de 1966 e será concluído em setembro de 2016. A Bíblia deve ser nosso padrão de profecia e interpretação dos eventos proféticos, mas ao mesmo tempo não podemos ignorar o que este rabino do século XII disse e escreveu. Tudo está bem documentado. As implicações dessas previsões é impressionante, para dizer o mínimo. Até ao próximo vídeo, onde eu trarei mais uma profecia.